PGCast. Seja bem-vindo ao PGCast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao PGCast, que a gente costuma falar que o PGCast é um podcast que é descontraído e profundo, bem-humorado com respeito, sério quando necessário. Você está aqui com a gente no terceiro PGCast da Universidade da Família, do Ministério Próximas Gerações. Eu sou o Edson Sakiyama. E eu sou o Felipe. E eu quero já, antes de apresentar a nossa convidada hiper, mega, ultra especial, eu quero fazer mais uma vez o agradecimento ao João e ao Alisson, que vocês não estão vendo, estão atrás das câmeras, fazendo todo o trabalho aqui de gravação, depois vai ter a edição. Gente, muito obrigado, João, muito obrigado, Alisson. Uma alegria sempre trabalhar com vocês. E eu quero falar um pouquinho da nossa convidada. Eu deixo fazer um mini release dela, tá ok? Essa nossa convidada, ela é advogada, psicóloga clínica, graduada com aprimoramento em psicologia clínica pela FAEF de Garça, Estado de São Paulo, pós-graduada em arteterapia, formação em prevenção e pós-venção ao suicídio desde 2014, pós-graduada em psicoterapia, intervenção de crise e prevenção ao suicídio, capacitação em morte, luto e pós-venção ao suicídio. Vocês já estão tendo uma ideia sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Fundadora e coordenadora do Grupo de Prevenção ao Suicídio de Marília, Estado de São Paulo, facilitadora do Grupo de Acolhimento aos Sobreviventes enlutados por suicídio, também em Marília, formação em atendimento à crise e sofrimentos extremos, e, para completar, casada com um querido irmão nosso, amigo nosso, o Nobu Randa. Essa que a gente vai falar e conversar hoje é a Luciana Randa, doutora Luciana Randa, muito bem-vinda, Lu. Obrigada. Vou chamar você de Lu, porque a gente já se conhece bastante tempo, né? Ô Lu, muito obrigado mesmo. A gente estava falando aqui antes de começar as gravações, a nossa gratidão por você ter vindo aqui, porque o tema é muito importante, é muito relevante, e tem tudo não a ver apenas com a área que a gente atua aqui na Universidade da Família, obviamente, mas principalmente porque atinge questões de famílias, relacionamentos, parentes, amigos, estudos, vida profissional, enfim. Então, hoje a gente meio que, como sempre, a gente elaborou uma espécie de um roteiro, mas assim, a gente vai e vem, porque certamente que ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, bem provavelmente que algumas outras questões vão surgindo no meio do caminho que a gente vai estar conversando com você, né? Tá? Então, eu queria fazer uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados. A primeira pergunta, que é: Luciana, quem é a Luciana? Você pode se descrever. Quem é você, Luciana? Como é que você se vê? Para a gente poder te conhecer um pouquinho, o pessoal poder te conhecer um pouquinho também. Quem é a Lu? A Lu é mãe, é psicóloga. Filhota vai casar daqui a pouquinho. Minha filha vai casar no final do ano. Eu sou também mãe do Rafa. Então, eu sou serva de Jesus na área onde eu atuo, né? E eu sou uma pessoa alegre, joia, comprometida, né? E incomodada. Eu acho que eu sou muito incomodada com questões, principalmente que se trata do sofrimento humano. Certo, joia. Ô Lu, o que... Só antes da gente poder entrar em algumas questões do assunto, mas o que despertou em você? O que te levou a... Caramba, eu quero conhecer mais sobre isso, eu quero lidar com isso, eu quero trabalhar com essa questão ligada à depressão, suicídio, etc, luto dos parentes. Como é que, se você puder relatar para a gente, como é que foi assim que surgiu essa sua... Como é que despertou isso em você, Lu? Eu estava na minha segunda graduação de psicologia, no terceiro ano, e nós tivemos a nossa representante de classe no nosso curso, que ela teve uma morte por suicídio, e nós perdemos essa colega
no terceiro ano, e aí nós fomos descobrindo que, mesmo no curso de psicologia, até o terceiro ano nós não havíamos aprendido nada sobre suicídio, nada sobre morte e luto, e também não sabíamos acolher essa família que ficou. E a faculdade também não sabia nos acolher, porque nós ficamos como enlutados, né? Então nós tivemos que lidar com aquela situação na classe, com aquela cadeira vazia, e nós não sabíamos o que fazer. Então eu comecei a estudar, muito indignada e incomodada, porque eu falei, como que nós, né, que somos profissionais da área, onde todo mundo que quando tem um sofrimento encaminha, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, e nós não sabíamos o que fazer. Eu falei, no terceiro ano, faltam mais 2 anos, quando que nós vamos aprender isso? Aí nós percebemos que na nossa grade também não teria. Aí eu fui começar a estudar por fora, fazer cursos, formações, com relação ao suicídio, sofrimentos extremos, luto, morte, né? E aí começou a minha trajetória de pesquisa, de escrevendo artigos, pesquisando outras áreas também correlatas, né? E por que os profissionais da saúde não falavam sobre o tema. E aí começamos a conversar sobre um tema e descobri que era realmente um tema tabu, por isso que ninguém falava. Falei, então, talvez seja por isso que nós tenhamos um número tão grande de suicídios hoje, porque nós não falamos sobre o tema. Tudo bem que, tipo assim, meio que no script, essa pergunta de tabu vai entrar um pouco lá na frente, mas assim, já que você tocou também nessa palavra, se você fosse descrever, talvez, a gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão, provavelmente do tabu mais para frente, tá? Mas sim, só para não perder o fio da meada do que você falou. Por que em geral, existe esse tabu, Lu? É vergonha? É medo de, sei lá, medo de se sentir reprovado pelas pessoas, de ser taxado de fracote, alguma... Por que as pessoas... Por que é um assunto de tabu até hoje, pleno século XXI? Sim. Eu acho que nós tratamos, né, e vamos conversar hoje com 2 temas tabus, que tanto é o suicídio, que parece que isso acontece na casa das outras pessoas e nunca na nossa, que parece que nunca vai bater na nossa porta, e a morte. Né? Parece que nós não falamos o suficiente, nós não falamos sobre a finitude. Né? Nós temos, parece sim, que receio. Será que nós, quanto mais a gente fala, mais fica chamando morte, fica chamando gente querendo se matar pra gente, né? Então eu acho que isso é um tema tabu, exatamente porque a gente não está acostumado com isso. E isso é muito cultural, porque em outras culturas talvez se fale mais. Então isso que eu ia... Será que isso acontece só no Brasil, assim, por nós sermos brasileiros e tal, mas assim, você acha que talvez isso seja... Então pode ser visto de pontos de vista diferentes em outras culturas, em outros países? Sim, pode. Inclusive as estatísticas são diferentes, né? Em outros países também. Eu acho que o Brasil ele é muito subnotificado, a questão do suicídio, mas também o brasileiro não fala muito sobre a morte. Em outros países já se fala. Né, já se lida melhor com essa questão da finitude. Hoje em dia nós não lidamos, né? Não lidamos. Já vista a nossa pandemia aí, que tivemos tantas mortes e tivemos que encarar isso. Não valorizamos os rituais, né? Quando o luto acontece. Então tem muito disso, né? Que coisa. A gente vai entrar. Deixa eu seguir uma questão aqui. Eu anotei para não correr o risco de esquecer, tá? Então eu coloquei assim. Eu acho que pela facilidade hoje em dia que a gente tem de obter informações, seja pela questão da internet, redes sociais, vídeos e tal, né? Muitas pessoas sabem, vamos dizer assim, teoricamente sobre essa questão sobre suicídio, automutilação, sofrimento, o que às vezes pode desencadear a pessoa a cometer isso e tarará. Só que parece que não tem sido, e você, pelo que você falou agora em relação à questão do Brasil, parece que muitas vezes, por mais que haja notícias, por mais que haja divulgações, por mais que haja um monte de coisa já que talvez há décadas anteriores não tivesse tanto acesso assim, mas
parece que não tem sido suficiente assim, a divulgação, os casos relatados. É uma impressão minha particular ou isso realmente acontece? Parece que por mais que as pessoas falem, olha, tal pessoa, nossa, suicídio, nossa, não sei o quê, mas parece que sempre está meio que atrasado, assim, sempre a gente está meio que não dá ou a devida atenção, ou o devido cuidado, ou prevenção. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Eu percebo que... Por mais que tenha informações, sabe, à disposição, né? Mas parece que não resolve. Não sei. Eu estava até conversando, né, com uma colega nessa semana que por que nós não falamos em adoecimento e sofrimento? Né? Vamos falar hoje em dia. Porque suicídio acontece desde que o mundo é mundo, né? Suicídio Verdade. não é novo. Nós não estamos falando hoje, 2022, em suicídio, porque isso aconteceu de 10 anos para cá. Não, suicídio Verdade. sempre aconteceu. Né? E nós não damos a devida importância, né, para o tema. Eu acho que você vê que é um adoecimento. Suicídio vem de um adoecimento. Né? Se você for pegar em vários casos, você percebe que isso foi um adoecimento. O suicídio não é uma doença, mas ele vem de um sofrimento existencial que a pessoa entra, né? E nós percebemos que nós não gostamos de falar sobre o que dói. Nós não gostamos de falar sobre sofrimento, né? E haja vista os nossos transtornos psíquicos. Né? Quanto tempo? Se o coração dói, você vai rápido no cardiologista. Se eu não consigo respirar, eu vou no pneumologista. Agora, por que quando eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu não corro para o psiquiatra? Porque nós temos também esse tabu de que nós tínhamos, né? Não, o psiquiatra é médico para louco. Quem vai no psicólogo também né? Então tem disso. Então nós temos essa questão e hoje o nosso mundo é assim, né? Como é que nós vamos procurar ajuda numa sociedade onde você vê pela mídia que tudo são flores, né? Nós temos essa sociedade de espetáculo hoje. Glamour. O glamour e o sofrimento parece que não perpassa por esses caminhos, né? E eu lembro, assim, que há muitos anos eu tive essa pequenez, assim, pequenice, não sei lá como é que se fala o português correto, mas assim, no sentido de, eu vou até falar mediocridade, tá, da minha parte, assim, de achar que psiquiatra é só para desequilibrado, pejorativamente falando, e psicólogo também. Em outras palavras, durante muito tempo eu achava que era frescura. Falando português claro, né? Sim. E realmente, depois que eu já fui psiquiatra, volta e meia eu vou, tenho a minha psiquiatra, que eu admiro bastante, fui atendido por psicóloga, e realmente me fez muito bem. Não nessa questão desse assunto que nós estamos conversando, mas em outras questões. Aliás, né, acho que não seria nada de ruim nem de errado se todo mundo pudesse ficar mais atento nessas questões. É necessário ficar mais atento, né? Sim. Porque as coisas muitas vezes começam pequenininhas e a gente não vai percebendo. Foi o que aconteceu comigo, que eu só procurei esses profissionais a hora que estava para explodir já o negócio. E que geralmente mas você isso. lembra quando a Fábio teve aquele problema quando a Emily nasceu, a Fábio precisou. E eu era super contra. Falava assim, não, verdade. mas você vai, que isso, não precisa ir, não sei o quê. E tentando resolver em casa algo que a gente sabia depois, né, piorou. Não resolve em casa, não é algo que se resolve em casa. Tem que ter um acompanhamento. É um acompanhamento profissional. É uma outra coisa. Às vezes até medicamentoso. Sim, exato. com certeza. Né, porque é uma questão química também, né, principalmente depressão pós-parto. Né? A gente precisa ficar muito atento, mas nós não conversamos sobre esses temas. Né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de uma ilustração, que o sofrimento psíquico ele vem como se fosse assim, uma xícara, como nós temos aqui, e o sofrimento ele vai enchendo essa xícara aos poucos. Então você tem
um transtorno psiquiátrico, uma depressão, uma ansiedade, simples ansiedade, que hoje não é tão simples desse jeito. Se nós formos fazer aqui, inclusive, uma enquete, quem já não ficou ansioso e já não tomou ansiolítico, nós estaremos, eu talvez fosse a primeira da fila. Né? Segundo, olha lá, tá vendo? É isso mesmo. Agora, você vai tendo adoecimentos que você não acha que são adoecimentos. Você vai tendo perdas, você vai tendo frustrações, você vai tendo lutos. E você não vai tratando isso. Por quê? Porque isso, a dor não aparece. Né? O dedo não dói. Você não fica com mancha roxa, às vezes. Né? Tem às vezes, algumas questões até psicossomáticas ainda tem. Mas parece que isso não aparece. E o suicídio, quando que vem o suicídio? O suicídio, ele vem numa vontade de desistir disso daqui. E o suicídio, por ele ser tão, por vezes, impulsivo, ele é a gota d'água da xícara, da caneca. Que é o que ele vem basta como a última gotinha, que é o que exatamente o que, por exemplo, a mídia nos coloca. A pessoa morreu porque ela teve um divórcio. A pessoa morreu porque ela tinha depressão. Isso é o gatilho. O que fez foi esse vazio existencial que causou. E o suicídio, ele vem como única saída, porque eu não aguento mais o copo cheio. Então eu não posso deixar o copo transbordar, encher. Eu acho que a gente precisa, esse é o cuidado emocional que a gente precisa ter. E nós, profissionais, servimos exatamente para isso, para amenizar esse sofrimento. Né? Interessante aí. Então são os gatilhos, né? São os gatilhos que nós falamos. Então, por vezes, é no gatilho que o suicídio ocorre. Mas nós tínhamos fatores de risco bem sérios antes. Mas no gatilho é que a pessoa vê que ela não consegue mais, que ela desistiu, eu não quero mais brincar de viver, eu não quero mais estar aqui. Né? Então isso também é muito sério. Nossa, né? Eu fico pensando aqui, é complicado, né? E assim, a gente estava montando aqui o roteiro, e muitas pessoas elas falam assim, nunca vai acontecer comigo. Na minha casa isso não vai acontecer. Isso. E eu nunca vou passar por isso, igual depressão ou qualquer outra coisa, né? Não vou passar isso aqui não. Isso aqui não me pega não. Qual que é o perigo disso? É exatamente isso. Levar a um adoecimento muito pior, porque quando você trata uma ansiedade no começo, uma depressão, uma questão de relacional, nós estamos falando em família, nós estamos dentro hoje da Universidade da Família, né? Então, quando isso ocorre, nós precisamos cuidar, não deixar a ponto de falar, eu não consigo mais. Eu não consigo, porque pessoas aparecem no consultório exatamente assim. Eu não dou conta. Tipo assim, já tentei de tudo e não consegui. Eu dou conta. Eu não dou conta. Mas eu também percebo que se ela está ali no consultório, nós temos uma oportunidade. Com certeza. Nós temos um fio de vida que essa pessoa não quer perder. E é exatamente em cima desse fiozinho de vida que nós vamos trabalhar. E por que não desistiu ainda? Esse processo de tratamento, ele não tem um tempo determinado. Ele não tem, porque nós estamos, né, lidando, né, Jean, com sofrimento existencial que o humano ele é único, né? Eu costumo dizer, e as pessoas elas estranham um pouco, né, quando eu falo que o suicídio ele nos humaniza. Sabe por quê? Porque o suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Ele não tem um fator só. Então ele tem fatores psíquicos, sociais, culturais, emocionais, espirituais, né? Então ele é um fenômeno multifatorial. E que também o sujeito, o que o sujeito experimenta dentro dessas múltiplas causas? Ele experimenta dor, angústia e sofrimento. Quem aqui de nós nunca viveu dor, angústia e sofrimento? Por isso que ele nos humaniza. Então isso pode acontecer com qualquer um. Né? E eu também gosto de um conceito da doutora Karina Fukumitsu, que é uma suicidologista que eu inclusive estudo
né, as pesquisas que ela faz e tudo mais, todo o material, e escreve muito material com relação a isso, e ela fala que o suicídio, ele é um ato de comunicação. A pessoa comunica com a morte o que ela não conseguiu comunicar em vida. Então, sendo um ato de comunicação, é exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Você fala e eu escuto. Mas para que você fale, precisa ter alguém que escute. E o suicídio, por vezes, ele é um ato solitário. Porque ele não achou ninguém para conversar. Porque eu não quero, né? Porque isso também me tira da minha zona de conforto. Se uma pessoa chega e fala, eu estou querendo me matar, eu não posso deixar essa pessoa ir embora. Eu preciso fazer uma rede de apoio, eu preciso acolher, né? Eu preciso ajudar. Então isso me tira de uma zona de conforto que no nosso mundo hoje muito acelerado, talvez a gente não queira tanto, né? É que passa tão assim, a gente nem percebe às vezes que a pessoa precisa de alguém, né? Uma necessidade, precisa de um ombro. Já viu como nós nos comunicamos? Quando eu chego e falo assim, oi Felipe, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, a resposta está pronta. Né? Agora, como você está, eu preciso ter tempo para escutar. Porque você pode querer falar. Né? E nós já cortamos na hora. E você tem que ter o tempo para ouvir também, né? Claro. Claro, então se não tem tempo para ouvir, é melhor nem perguntar como está, né? É melhor perguntar se está tudo bem, porque ele vai realmente, automaticamente falar, tudo bem, e talvez fosse essa a resposta. Por que não eu estou mal? Eu não estou nos meus dias melhores. Merece uma poltrona para eu sentar, merece um chá para eu tomar, porque isso é acolhimento. Né? Interessante. E as pessoas em sofrimento, elas precisam de tempo. Quando você pergunta, né, a questão da... Quanto tempo leva um tratamento desse? Leva até o tempo dela se colocar e perceber. Olha, minha vida é valiosa. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa é uma pessoa. Né? Tá. Deixa eu dar uma pausa. Dá para dar uma paradinha? Depois a gente continua. Deixa eu fazer 2 perguntas aqui, não sei. Você está incomodado com ar, alguma coisa? Você quer você está com dificuldade? Tá tudo bem com você, tua tosse também? Você tá muito gelado para você? Não, para mim não. Não, a tosse sim é de boa para mim. É porque vai acontecer. Não, então tá bom. Eu só tô um pouquinho incomodado assim, com ar, mas assim... Não, se quiser tirar o ar para mim também não tem problema. Não, mas assim... Colocar para cima? Subir um pouquinho. Isso. Talvez a gente não esteja acostumado agora, mas no final talvez a gente esteja assim com as unhas meio roxas, né? Um tremor assim, tudo bem. Ô, louco, Edson, você que não sente frio, cara. É que você tá aqui, né? Eu tô na linha de frente. Tem uma questão também, né? Tem toda uma questão assim meio de, né? Uma questão meio de idade, que a gente vai ficando com os frios assim, né? O negócio meio a falta de cabelo aqui. Isso, né? A proteção, né? Não, beleza. Show de bola, então. Podemos continuar? Então beleza. Ok, não, beleza. Ok, o Felipe perguntou essa questão de que, né, essa pergunta, isso nunca vai, falando, né, isso nunca vai acontecer comigo e a coisa não é nada desse jeito, né? Então deixa eu fazer uma pergunta, 2 perguntas em uma, vamos lá. Apesar que você já deu uma pincelada, assim, mas como, pela sua experiência, pelo que você tem visto, pelo que você tem acompanhado ao longo desses anos, se é que é possível estabelecer, tá? Então eu vou fazer a pergunta de um leigo, ok? Em geral, quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa a cometer suicídio? São 3 perguntas, então. Essa é a primeira. Okay. Que sinais, em geral, uma pessoa passa em relação... Alguém me veja aqui porque eu estou pensando em fazer isso, tá? E... a gente sempre ouve dizer, seja através das notícias, seja através até de filme e tal, que normalmente, ou isso é mito, que normalmente a pessoa que de fato vai se suicidar deixa uma carta, um bilhete, né?
Isso é romancismo? Isso é verdadeiro? Isso é cada caso é um caso? Então são essas 3 perguntas, tá? Quais são, em geral, os fatores de risco que podem levar uma pessoa? Que sinais, em geral, uma pessoa pode, com ideias suicidas, pode emitir? E se essa questão de um bilhete... Porque eu já ouvi até gente que falou assim, a pessoa deixou alguma coisa? Não, então, na verdade, aconteceu tal coisa. Ela não queria se suicidar. Porque se ela quisesse suicidar, ela ia deixar alguma coisa. Um bilhete, uma carta. E matou ela lá. Não entendeu? Alguém matou ela porque ela não... Né? Então, são essas 3 em 1. 3 em 1, vamos lá. Tá. Então, vamos começar primeiro pelos fatores de risco. Né? Fatores de risco, a gente percebe que quando você fala fatores de risco, não é que toda pessoa que se mata, ela tem um perfil de que suicida. Ok. Senão eu falo, eu tô olhando ali pro Felipe tem um perfil suicida. Né? Não está na cara. Entendi. Né? São fatores de risco. Então, quando a pessoa fala, aquela pessoa que se matou, ela tinha um perfil suicida. Não, ela não tinha um perfil. Pode ser que ele tivesse fatores para o suicídio, fatores de risco, que pudessem levar ao sofrimento muito extremo de que ele pudesse querer morrer ou tirar a própria vida. Ok? Interromper, inclusive, a sua existência e tudo mais. Então, eu percebo que os transtornos psiquiátricos, sim, é um fator de risco. Nós precisamos tratar fatores psiquiátricos. Nós não podemos brincar, por exemplo, com uma ansiedade só porque é uma ansiedade. Só porque eu tenho uma mão suada, eu vou levando. Né? A depressão. Alguns transtornos psiquiátricos podem ocorrer, inclusive, com mais incidência essa questão do suicídio. Por exemplo, os transtornos de bipolaridade, de humor, né? A questão borderline, que são transtornos de personalidade, onde existe uma impulsividade, talvez uma agressividade, que isso possa ser tratado, né? A esquizofrenia também. Então, tem alguns transtornos assim. Agora, todo mundo fala que a vilã do suicídio é a depressão. E que a gente ouve assim, a pessoa morreu, ela tinha depressão. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Por quê? Porque transtorno psiquiátrico é um dos fatores, pode ser um dos fatores de risco. Né? E tem também abuso sexual na infância, tentativas de suicídio anteriores, suicídio na família, que isso pode se propagar em outras gerações. Por quê? Porque isso é hereditário? Maldição hereditária? Né? Não, porque isso pode ser um comportamento aprendido diante também de um desespero, por exemplo, de um desemprego, de uma falência econômica. Um filho vê o pai se suicidando quando ele teve esse tipo de dificuldade, ele pode aprender com isso também. Né? Então, por isso que nós tratamos das famílias enlutadas por suicídio, por isso que nós temos o grupo aqui. Aquelas pessoas que se cortam, pode ser um indício também. Então, eu acredito que nós precisamos deixar bem claro a questão da autolesão, né? Que hoje a gente não fala mais automutilação, falamos autolesão, né? A autolesão, ela não é tentativa de suicídio, as pessoas confundem muito. A autolesão, ela busca um alívio para um sofrimento emocional de uma forma física, né, se machucando. Então, é muito sério. Às vezes os pais, né, de adolescentes chegam muito pra gente e falam, meu filho tentou suicídio. Eu falo, calma, como foi isso? Ele pegou lá e se cortou. Tá, mas isso, calma. Como é que foi isso? Então é uma autolesão. Não chega perto da tentativa de suicídio. Pode chegar? Claro, pode. Mas nós precisamos acolher esse adolescente. Talvez, que geralmente acontece com as meninas, né? Com mais frequência nas meninas, né? Adolescentes e tudo mais. Então, temos essa diferenciação aí que a gente precisa fazer mesmo. Senão a gente acaba colocando tudo no mesmo pacote que não é. Não é. Né? E tem também o isolamento social,
O isolamento social, você percebe que em adolescentes, por exemplo, hoje em dia eles estão muito isolados. O próprio mundinho deles, né? Mas também não é só esse isolamento, é um isolamento de que eu não quero ver gente, eu não quero sair de casa. E também não é só com adolescente que acontece isso. É verdade. Muitos adultos hoje, na sua própria zona de conforto, já não querem mais sair, se relacionar, estão cansados. Tem gente que fala assim, estou com preguiça de me relacionar, porque as coisas estão tão difíceis, né? Então, esse isolamento social, ele, sim. Por quê? Porque nós temos fatores de proteção também, que é a nossa comunidade, por exemplo. Grupos de amigos são fatores de proteção, não fatores de risco, né? E tem também doenças incuráveis, são fatores de risco para suicídio. Quando você recebe um diagnóstico, né, que a pessoa precisa ir, tem doenças terminais, estágio terminal, isso é um fator de risco, né? Consumo, exagero de álcool e drogas também é um fator de risco. Então, mas como que é, então, nós vamos perceber isso? Não, às vezes o leigo não percebe. Mas isso, o profissional, ele precisa fazer esse histórico, né? Agora, o que o leigo pode perceber? Que são os sinais. Os sinais de alerta, são tipo os assim. sinais. E são também, nós podemos perceber alguns desses gatilhos que pode levar ao suicídio. Sinal podem ser as falas. Eu não quero mais viver, eu não suporto mais isso, eu vou deixar vocês em paz, né? Alguns atos são venda, por exemplo, de imóveis, doação de imóveis pelos idosos, né? Então a pessoa vai doando suas coisas, por quê? Porque ela já tem uma intenção de não querer mais estar aqui. Então ela vai começando a doar. É ruim receber herança? Claro que não. Vocês não rejeitem, por favor. Deem lá meu número do Pix para passar para mim. Mas quando isso vem de um idoso adoecido, em isolamento, doente, né? Isso é um fator. Isso pode ser um sinal. Né? Então nós temos essas questões bem firmes. Né? Essas falas geralmente são as principais. Você falou da carta, não necessariamente. A carta, ela é não, todo mundo que vai morrer vai escrever carta, deixa carta. Não. E se ela não tipo deixar, um desabafo, a pessoa se fala ela assim, não deixar, né? Nunca, mesmo porque é uma coisa quase óbvia, né? Na carta, uma pessoa em sofrimento escrevendo uma carta, não necessariamente ali está escrito a verdade, a sua verdade. Ela também pode ser uma carta impulsiva, agressiva, né? Vingativa. É que a família também vai querer procurar algo na carta, algo subliminar na carta. Quando eu falo carta, agora tem vídeo que a pessoa deixa, gravado, não sei o quê, né, mensagens e tem muito, tal, né, Edson? né? Eu acho que tem, sabe por quê? O ser humano, ele tem a necessidade de respostas. O suicídio, o sujeito, ele leva toda a resposta do suicídio com ele, com a morte. Então ele não deixa respostas. E talvez esse seja o pior momento de luto para aquele que ficou. Por quê? A falta de resposta. A falta de resposta. E aí ele entra nessa questão mesmo. Se eu tivesse feito, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse acolhido, por que ele não me disse? Por que ele não pediu socorro? Nossa. Então, os sis e os porquês geram muito adoecimento na questão, inclusive, do luto por suicídio, né? Olha, o luto por suicídio, ele é dos mais difíceis e dos mais demorados de adaptação. Né? A gente não fala mais de superação do luto, né? A gente fala de adaptação. Ninguém supera. O luto não é um obstáculo que você passa e fala, puxa, venci. Não, ninguém supera luto. Você a gente se adapta com a falta. Verdade. Né? E é difícil, né? Vocês são pais, vocês sabem, né? Sim. É difícil você acostumar com a falta de um filho, né? Eu tive, que ninguém sabe, eu não fico contando isso, mas
Aqui na minha família também não é comentado. A gente não gosta de falar disso aí. Na verdade, ninguém fala. Acho que o Edson até sabe. Mas o meu avô, meu Dichan, ele se suicidou. Sim. Ele, quando eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, a história que eu sei é que ele chamou os filhos, né? Ele tinha uma outra família também. Ele chamou os filhos, se despediu e depois deu um tiro na cabeça dele. Ninguém fala disso. Isso. Ninguém gosta de falar disso. Parece que trava na hora de falar. Isso. É uma coisa tão esquisita, né? Eu já tentei conversar para entender a história. Não, ninguém fala. Né? Ninguém fala. Uma coisa muito e outra, doida. Trabalhando com os enlutados também, o que a gente percebe é que a memória da pessoa que se mata, parece que ela desaparece como fumaça. Parece que essa pessoa não é mais falada, por exemplo, o seu Dichan. Parece que não é mais falada como os bons feitos que o Dichan fez. Os bons feitos que a pessoa fez. Quando o é legado, lembrado, só é lembrado o ato. o ato aconteceu. O ato. Então, se resume a morte, a memória daquele que se foi por suicídio, ela se resume no ato suicídio. E isso é das piores coisas, por exemplo, para uma mãe. Uma mãe que, quando você pede para trazer no grupo de enlutados o que ela tem, quais são as memórias que ela tem do filho, as pessoas trazem para as nossas reuniões pedacinhos de cabelo, do primeiro corte de cabelo. Elas trazem os seus dentinhos que caíram. Elas trazem a primeira roupinha. Então, imagina para uma mãe, um filho a memória de um filho ser resumida no coração, no ato suicida em virtude de um sofrimento. Isso é terrível. Isso é terrível. Né? Deixa eu só comentar. Não, comenta, porque eu vou até pular uma pergunta que você quer fazer, mas mas tudo bem, faz aí. Tá muito boa por causa da Covid. Só para deixar claro, dá pano. Deixar claro, já tô curado, tá, gente? É as sequelas. Você tem um percentual de suicídio causado por problemas no casamento e problemas financeiros? Percentual eu não tenho. Isso são gatilhos que nós falamos. Pode ter até estudos, eu desconheço tão específico dessa forma, né? Mas nós sabemos que são gatilhos para que faz o copo transbordar. Isso, que o suicídio pode ocorrer diante de fatores como esse, como outros, né? Como outros eventos, né? Eu tenho minha colinha também, viu, gente? Isso, todo mundo tem que ter colinha. A questão, quando a gente fala muito a questão de adolescentes e jovens, né? A gente não dá tanta atenção, e nós, né, mais velhos e tal, você ainda é menino, mas para nós, né, um pouquinho mais velhos, bullying na nossa época, quem não sofreu bullying, gente? Pois é. Né? A gente nem sabia que era bullying, a gente né? hoje minimiza o bullying. Mas o bullying hoje, ele é um abuso emocional, né? Ele perpassa por isso. Então, eu pego adolescentes na clínica em franco sofrimento em virtude de bullying. E a gente precisa realmente acionar a escola. E quando eu aciono os pais, muitos deles falam, não, mas eu já falei, para ele se defender de bullying na escola, fala também, minimiza, não liga. Né? Mas para a criança, para o adolescente, isso não é brincadeira. Terrível. Né? E isso, claro, pode ser gatilhos. Pode ser muitos adolescentes. Muitos adolescentes entram, primeiro, inclusive, com a autolesão. Porque o sofrimento é tanto que ele não sabe lidar com isso. Né? E, por vezes, tem vergonha de falar em casa. É duro que ele não sabe lidar e a família não sabe lidar porque não sabe falar o que tem que fazer. Então, uma das questões aí que o doutor perguntou, que eu ia perguntar aqui. Eu nem sabia porque eu não vi. Não. Ou seja, a pergunta seria basicamente assim, qual o papel da família? Tá? Mas assim, vamos lá. A família, do que eu estou entendendo, no caso de criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, enfim, a família tem um papel bem importante nesse aspecto. Porque, vamos ver se eu estou fazendo uma leitura, tá?
dependendo de como a família lida com a pessoa, ou eles lidam uns com os outros da própria família, pode ser um gatilho. Uhum. Sim. Dependendo, pode ser um porto seguro. Uhum. É isso. Isso. Tá. Eu acho que toda a família, e claro, essa é sempre uma oportunidade. Eu não dispenso convite para falar sobre prevenção ao suicídio, porque isso que nós estamos fazendo é prevenção ao suicídio. Sim. E, inclusive, se nós pudermos depois divulgar Sim. números de acesso para que pessoas também possam buscar ajuda. Sim. Porque uma das questões que nós falamos é exatamente isso: busque ajuda. Setembro Amarelo, vocês não ouvem isso? Busca ajuda, busca ajuda, mas ninguém fala onde buscar ajuda. Mas sempre vejo você postando. Março também é mês de prevenção. Por quê? Abril. Prevenção é o ano inteiro. O ano inteiro. Exatamente. Você vê nas minhas redes Eu sociais, vejo. né? Uhum. Você está me seguindo, né? Legal. Gostei. É isso mesmo. Percebe como fica Sim. na cabeça? Sim. Por quê? E onde nós vamos buscar ajuda? Talvez hoje nós vamos deixar o telefone Sim. do grupo Não, de prevenção. é para deixar aí. Também né? no. Como é que fala lá? Inscrição do Inscrição, sim. Orientar para que busque sim o CAPS da cidade, né? Esses grupos, né, de apoio. ação psicossocial. Tudo isso nós precisamos ver. Agora, como é que nós fazemos se nós não temos esse tipo de ajuda? Olha a família. A família, ela é a primeira que precisa ouvir um PGCast como esse. Verdade. Né? É a verdade. primeira. Porque ela verdade. precisa saber que isso é um ato de comunicação. Que o adolescente, que o jovem, que o próprio marido ou a própria esposa, eles estão se comunicando. E como é que está a comunicação? Como que nós ficamos início da pandemia, só para a gente lembrar? Primeira semana, segunda semana, dia 30 de março, de 2020. Como é que nós estávamos dentro de casa? Todo mundo junto, trancado, cada um no seu quarto. Como que a gente começou a se comunicar? Cada um na sua tela, né? Cada um com a sua tela. E nós precisamos abrir as nossas portas, né? E falar, opa, você está aí? Ah, que bom, né? Você age dessa forma, de dia, porque a gente não só se encontra à noite, quando se encontra. Então, às vezes, até dentro de casa, a gente não conhece os nossos próprios filhos. É verdade. A gente senta numa mesa para jantar junto. E você não sabe nem o que assiste, nem o que vê. É verdade. Muitas Então, vezes. olha o nosso cuidado com isso. Então, os pais, eles precisam de informação, mas também de acolhimento, de escuta, sem julgamento. Então, Né? Mas você lembra, só comentando um negócio, você fala, lembra, não sei se foi em 2020, 2019, teve aquele desenho que a criança assistia e dentro desse desenho tinha Baleia Azul, tinha Momô, Do desafio, um desafio. não sei o que Tinha uns legal. negócios assim que, olha, que a gente nem sabe. A pessoa assiste, induz a pessoa a fazer alguma coisa. Então, Que coisa maluca, né? A gente então, nem sabe, Lu, fica nem sabendo. isso também não estava na script, mas eu acho que é uma coisa interessante antes de eu fazer as perguntas que eu ia fazer. Lu, tem conexão, na sua opinião, no seu ponto de vista como profissional? Tem conexão dessas questões dessas pessoas, especialmente crianças, adolescentes, jovens também, mas parece que tem uma facilidade tão grande em enveredar nessas questões, assim, tipo essa questão da baleia azul. E tem outros aí também aí que levam a pessoa por desafios, ou por isso, ou por aquilo, ou para se provar que é alguma coisa, corajoso, valente, tem que fazer e tal. E isso pode ser também algum tipo de... O que será que é isso? É uma carência que leva a pessoa, sabendo que vai se machucar, a fazer aquilo, sabe? São gatilhos também, ou alguma coisa que serviu de gatilho para ela se submeter a fazer isso, e a entrar, e a cair nessa conversa. Que você... De acordo, aí nós podemos conversar sobre o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento do adolescente, primeiramente. Que ele está buscando independência, Sim. né? Liberdade, está buscando identidade. Verdade. Com que eu me identifico? Com um grupo, né? Se um grupo na escola está de madrugada fazendo desafios da baleia azul... Opa, tô junto. Opa, que negócio é esse? Quer ser aceito. Que negócio é esse? Eu também quero. Né? Então, tudo isso faz parte... somando, vai somando. Entendo.
né? Vai somando. Claro que você, ali na questão da baleia azul, por exemplo, que você vai cumprindo desafios. Etapas, né? Alguma coisa assim. Etapas. Que vínculo que você cria com essa pessoa que está te passando desafios? Às vezes a pessoa tem mais vínculo com a pessoa ali do jogo do que em casa. Sim. Né? Então você faz isso, você faz aquilo. Olha, orientações. Por que nós hoje temos tido medo de dar orientações e de dizer não para os nossos filhos? Eu pego no meu consultório pessoas assim, me ensinem a dizer não. Eu falo, diga não. Não, mas eu tenho medo. E o que ele vai fazer depois que eu fizer não? Ele não vai fazer nada. Ele está precisando, ele está clamando por limite. Hoje parece que as pessoas têm medo de dar o limite, mas o adolescente é a necessidade do adolescente. Ele precisa de limite. É verdade. Nessa fase. Ele precisa, ele clama por limite. seja, porque se ele não tiver limite aqui, alguém vai dar um limite para ele. Que isso pode ser saudável, funcional exato. ou disfuncional. Alguém vai dar esse limite. Né? Então, tem essas necessidades. Agora, uma pessoa, só porque o outro mandou, ela vai se cortar, ela vai se matar? Não. Quais são as necessidades desse adolescente, dessa criança, que não estão sendo supridas, que ele está achando num jogo, que ele está achando na internet? Eu não estou também fazendo apologia não internet, porque eu não vivo sem meu celular, a minha tela, tudo isso. É o cuidado, né, Lu? É o cuidado. É o limite. É o limite e cuidado com os excessos, né? E aí é que a questão realmente tem tudo a ver, inclusive, com o papel da família também, né? Sim. Sim, olha, eu acho que criar filho dá muito trabalho. Não é coisa fácil. Não é mesmo. Não é coisa pra gente pequena, é pra gente grande. É pra gente grande, né? A gente, não é verdade? É verdade. Eu acho que a gente precisa, olha, eu falo pra quem tem filho, eu falo, realmente tem idade mesmo, talvez, para ter filho, porque a gente precisa ser muito corajoso. Principalmente nos dias de hoje, são muitos apelos, né? E que parece que a família fica em segundo lugar nisso. E que nós precisamos tomar as nossas rédeas, né? Para o bem dos nossos filhos. Lu, o que eu também queria comentar é sobre a questão seguinte: tem algumas coisas que a gente ouve e igual eu falei para você que às vezes a gente sempre já ouviu aquele negócio, tem que sempre deixar um bilhete, uma mensagem, tarará, quando a pessoa vai se suicidar, como um sinal de que alguma coisa vai acontecer. Eu já ouvi várias pessoas falando assim, que para alguém cometer o suicídio, chegar a esse ato, ou ele é muito corajoso, ou ele é muito covarde. Tá? Não sei, você já deve ter ouvido isso também, ou alguma coisa assim, talvez os pais falando, se fizer isso é covarde, né? Não sei o quê. Eu já vi gente falando assim, não, porque para a pessoa poder fazer isso, chegar, porque tem que ter muita coragem de dar a própria vida. Tá? Como é que a gente, qual é a maneira correta de, se alguém falar isso pra gente, a gente abordar e colocar os pingos nos is de uma forma tranquila, objetiva, mas assim, desmistificando isso. E a pessoa fala assim, duvido. Não, você não tem coragem. Não, duvido que você vai fazer isso. Essa é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre os mitos com relação que giram em torno do suicídio, né? Um mito é que quem ameaça não faz. Isso é um mito. Porque quem ameaça, o suicídio não é um ato de comunicação, um pedido de socorro, às vezes não é uma ameaça. Às vezes ela está pedindo socorro. Então eu não descarto a possibilidade da pessoa estar ameaçando, e eu falo para os pais, acredite, porque ela pode fazer, né? E também essa outra questão, né, de que você falou, Edson, o que você colocou, não só a ameaça, mas a carta, né? Ou ameaça, ou carta, ou então, às vezes, uma mensagem, alguma coisa, vídeo e tal, né? E às vezes esse lance que as pessoas falam assim, ou é covarde, ou o cara tem que ser muito corajoso. Suicídio não é ato de covardia e nem de coragem. Não é. É um pedido de socorro. Ele é um sofrimento. A gente precisa encarar como tal.
né? Ninguém é corajoso e ninguém é muito covarde para não se matar. Né? Então a gente não pode ir por essa linha. Certo. Por quê? Porque, claro, né? A pessoa, ela é covarde, então você não vai ficar falando, então vai lá e faz. Eu tenho pais no consultório que já falaram isso para adolescentes que eu atendo. Você está falando, então vai lá e faz. E a criança foi. O pai não mandou? O pai não é referência? O que esse pai precisaria? Na cabeça desse pai depois. Isso, exatamente. Imagine então o nosso papel ter que falar isso para o pai. Ele fez exatamente o que você mandou. Agora, isso é atribuir culpa? Não. Esse pai sabia que não podia? Também não. Esse pai precisa saber, ele precisa de informação. Porque na hora do calor das coisas, né? ânimos exaltados, você fala qualquer coisa para a criança, né? Tomar bastante cuidado para que a gente fale, porque às vezes ele está querendo ser acolhido e ele quer ser ouvido, e o pai falar, você está querendo, você está sentindo isso, eu vou te ajudar, conte comigo, eu vou te levar, nós vamos levar no médico, nós vamos levar no psicólogo, né? Agora, busquem também profissionais que tenham e saibam lidar com isso. Porque tem profissional que não lida com isso e não quer lidar com isso. E tá tudo bem, né? A gente também não precisa abraçar todas as causas, né? Mas eu acho que a pessoa precisa saber o mínimo, porque eu também já recebi no consultório de simplistas e tudo. Simplistas, inclusive de profissionais. Nós temos atendimentos nos prontos-socorros das tentativas de suicídio. Tentativa de suicídio é muito grande nos prontos-socorros, né? Para cada suicídio consumado, as pesquisas colocam 25 tentativas de suicídio. Para cada suicídio consumado, 25 tentativas. Quer dizer, o cara tentou 25 vezes? Isso. Não. Para cada suicídio, tem 25 pessoas tentando. Entendi. Então, eu tenho muito mais pessoas. Qual é a minha demanda do meu consultório? Não são enlutados por suicídio. A maior demanda é pessoas que tentaram uma vez e estão tentando, por quê? Porque elas não conseguiram ser ouvidas. Que elas tentaram e chegaram no pronto-socorro, por exemplo, e o médico falar, o médico, o psiquiatra de saúde mental, falar, todo mundo aqui querendo viver e você querendo morrer? Nossa. Olha que acolhimento. Isso não é tipo de acolhimento que a gente dê no serviço de saúde. A gente fala, olha, ok, qual é a sua dor, né? Porque ali tem uma dor explícita. Qual é a sua dor? Mas eu acho que é uma parte difícil você chegar na família, né? Porque assim, a pessoa, você vai tratar a pessoa, mas o problema tá... E a família? Você conversar, falar, olha, tá passando por isso, e você precisa apoiá-la. Como que a família vai apoiar? Se ela dá vamos supor que a família dá uma resposta dessa. No suicídio, nós nunca agimos sozinhos. Inclusive os profissionais. Nós não podemos agir sozinhos. Nós sempre agimos com rede de apoio. Eu fortaleço a rede de apoio, porque eu não estou 24 horas com o paciente, né? Então, eu fortaleço a rede de apoio, inclusive com psicoeducação, explicar o que nós estamos fazendo aqui, né? E falar, olha, isso aqui acontece desse jeito, essa pessoa está assim, e muitos entendem, e falam, puxa, eu não sabia disso, se eu soubesse, eu teria corrido antes, né? Imagina só quando a gente faz psicoeducação com enlutados, que fale, eu não sabia. Eu não sabia. Já aconteceu o ato. Já aconteceu. Rede de apoio, você se refere a família, amigos também? Família, amigos, professores, colegas na escola. Né? Porque isso muitas vezes acontece dentro das escolas. Né? Da pessoa se matar dentro das escolas, da escola. Ou um aluno de uma escola ter morte por suicídio. Então, como que se age, né? Você capacita essa rede, tanto os professores, diretores, coordenadores, o pessoal, a tia da cantina, o tio do portão, né? Para que? Como é que você lida com essas crianças agora? E também acolhe a classe, foi o que não fizeram conosco lá na minha sala, né? Você acolhe a classe. Por quer? Porque isso é uma perda. Quer dizer, vocês ficaram completamente desamparados naquele momento. Isso é uma perda.
Né? Agora, não podia ter conversado isso aqui com a gente, numa faculdade de psicologia. Já ia ajudar tanto, né? Assim, de cara, né, com um negócio desse. Então, como assim? é possível até que, dependendo de como os seus colegas, naquela ocasião, se sentiram, desacreditassem da própria psicologia e largassem o curso. Desacreditassem e mais. O índice de adoecimento psíquico no curso de psicologia ele é altíssimo. De servir, inclusive, de gatilho para pessoas em sofrimento ali. Caramba. Nossa. Inclusive, comportamento aprendido. Eu estou nesse sofrimento todo, puxa. Por quê? Por isso que a gente precisa brecar, a gente precisa acolher, a gente precisa escutar. Porque, claro, tem muito adoecimento psíquico em curso de psicologia. Muitas pessoas fazem psicologia porque acham que estão fazendo terapia. E que não é. Desistem no primeiro ano, porque não é. Né? Acham que vão ter 5 anos ali para fazer terapia. Gratuito. E muito Gratuito pelo não contrário. paga, não, mas, não aguenta fazer um semestre. Né? Mas tem muito adoecimento. Muito adoecimento. No mesmo ano que nós tivemos essa perda da nossa colega, a minha filha, que também fazia, no mesmo ano, o 3º ano de psicologia, aqui em Marília, ela fez. Eu fazia em Garça e ela em Marília. Na classe dela, ela teve uma perda por suicídio na classe. No mesmo ano nós tivemos. Então, nós tivemos experiências diferentes. Tanto é que quando começamos o grupo de enlutados, a Beatriz também estava junto. Porque ela estudou e falou, mãe, eu também não tive isso aqui na minha faculdade. Que nós fizemos as 2 psicologias no mesmo tempo, no mesmo período. Então, foi isso. Então, isso não está longe da gente. Não está. Está muito próximo, muito, né? Então... Você quer perguntar alguma coisa aí? Não, então, processando aqui. Vai processando aí que eu vou... Ok, vamos lá. Eu sempre estou tentando me reportar de coisas que eu lembro que eu já ouvi, ou que talvez eu até tenha lido, né? E que me chamou a atenção. No caso de... Existe aquilo que já ouvi falar de... você comentou também no começo do nosso PGCast aqui. Então não existe a questão de tendência suicida. Tipo assim, uma pessoa tentou uma vez é porque ela vai tentar 2, vai tentar 3, vai tentar 4. Não, depende daquela questão dos fatores, dos gatilhos e tudo isso. Ninguém tem o perfil. Ninguém tem o perfil, isso. Ninguém tem o perfil. Tá. Então, eu fiz essa pré-pergunta para a pergunta que eu fazia. Então, também não tem nada a ver aquela questão assim, ok, uma pessoa que já tentou uma vez o ato do suicídio, você tem que ficar de olho porque é como se fosse aquele alcoólatra que vai no AA e tenta e fala assim, hoje eu não bebi, amanhã eu não bebi. Né? Ou como uma pessoa que tem dificuldade de se livrar da questão das drogas, a dependência da química e tal. Cada dia é um dia. No caso de uma pessoa que já tentou o ato de suicídio, ela também encara dessa forma, deve encarar dessa forma, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa questão de, hoje eu não pensei em suicídio. Legal. Né? Amanhã, né? Vamos ver amanhã é amanhã. Aí chega amanhã, passou o dia, puxa, hoje eu também não pensei. Isso acontece, isso é um fato, isso é folclore. Tá. Eu percebo assim, um dos mitos é que quem tenta uma vez não tenta de novo. A pessoa pode sim tentar, mas pode tentar por quê? Porque agora ela está fadada a ter comportamento suicida para a vida inteira, sendo que o suicídio ele não é uma única causa. Isso, certo. Né? Então, ela não necessariamente, ela tenta suicídio aos 18 anos e quando ela tiver 50, ela também vai tentar quando ela sofrer algum outro gatilho, enfrentar algum tipo de situação que cause um adoecimento. Mas por isso que a gente pede e fale, faça o tratamento. Faça o tratamento após uma tentativa, não releve. Porque as pessoas vão até o hospital, elas são medicadas e elas não buscam ajuda. Porque elas melhoraram, né? Claro. Volta para casa. Volta para casa e não busca ajuda. Da próxima vez, claro que ela pode, porque ela não tratou. Né? Agora, como um fator de risco, tentativas anteriores é um fator de risco para todo profissional investigar. Opa, pessoa com 50 anos,
ela teve uma tentativa de suicídio. Ok, quantas tentativas de suicídio você teve? Eu tive aos 18, eu tive aos 23. Opa, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Como é que nós estamos tratando isso? Né? Será que tem algum acometimento psíquico nessa história? Ou foi numa fase? Em que fase foi? Não, foi numa fase que eu perdi meu pai, né? Ali e tal, e eu realmente não via luz no final do túnel. Tá, e hoje? Como é que está isso? Né? Então, não tem como você falou, não deu o primeiro gole. Isso não existe para o suicídio, né? Não existe para o suicídio. Agora, existem pessoas que ficam flertando com a morte? Claro que existem. Existem crianças que flertam com a morte? Existe. Agora eu vou falar o quê? Isso é um pedido de socorro. Pessoas que não querem viver, né? Quais são... talvez não tenha fator de proteção algum. Expectativas e sonhos. O que mais eu vejo no consultório, quando eu pergunto, qual é o seu sonho? Qual a sua expectativa para daqui 5 anos? 5 anos, hein? 5 anos é 5. Né? Eles não têm expectativa, não têm sonhos. A gente comenta isso, né? Cursos profissionalizantes para adolescentes, eu acho assim, fantástico. Por quê? Porque você vai alimentando sonhos. Né? Você vai alimentando sonhos. E não se fala mais isso. Não se fala sobre, o que você quer ser? Agora, o que hoje, qual é a nossa realidade hoje? Você entra no ensino médio, você é pressionado para escolher uma carreira que você nem sabe. Que você já tem 15 anos, você nem sabe o que você quer ser. Mas você recebe flecha de tudo quanto é lado aí. E aí a pessoa não sabe o que fazer, ela escolhe por pressão. Né? Muitos. Eu encaminho para fazer o quê? Direcionamento de carreira. Eu não generalizo. Eu não generalizo. Né? Eu não generalizo, mas eu acho muito novinho uma criança com 17 ter que escolher a carreira dele. Ele vai seguir a vida inteira. E muito que hoje tem essa multiplicidade, inclusive, né, das habilidades que a pessoa... Porque antes era desse jeito, né? Parece papo de tio, né? Mas na minha época, né? Escolher medicina, você tinha que morrer médico. Isso, exatamente. E hoje, você escolhe medicina aqui, você faz 6 anos, daqui a pouco eu não quero mais medicina, eu vou fazer outras coisas. E vou incluir essa medicina que eu fiz para aqui de uma forma inteligente, ativa. Isso é maravilhoso, essa é a nossa geração hoje. Exatamente. E se o pai tratar o adolescente hoje de 17 anos, do jeito que foi tratado pelo pai, na sua escolha da engenharia e tal, Já sabe, né? Nós vamos receber o quê? Nós vamos receber pessoas adoecidas, porque elas vão estar fazendo coisas que não querem. A gente sempre lida nas formações de líderes que a gente trabalha, do Habitus, do IES e tal, que assim... que muitas vezes a gente percebe que os adultos querem mudar os adolescentes e jovens e uma certa prepotência, sendo que nós como adultos temos que também entender que nós temos que aprender muita coisa também. Muito. O mundo de hoje não é um mundo de... E é riquíssimo. Né? O mundo de hoje, e trabalhar com eles é uma experiência riquíssima. Com certeza. Riquíssima. Você parar e ouvir o que eles estão falando, e os pais acham que não valorizam, né? Então nós precisamos valorizar, né? O Felipe ele colocou aqui uma questão que eu achei interessante, e aí a gente vai meio que para a reta final aqui já da nossa conversa. Caramba, vamos lá. Ele falou assim, né? Acho que você não colocou isso aqui, né? Aqui. Sim, numa matéria que ele leu, ele viu que as taxas de suicídio aumentaram cerca de 30% nos últimos 10 anos entre adolescentes. E entre os jovens parece que ainda o assunto é meio que um tabu. Eu acredito que não só entre os jovens, mas entre adultos também, né? Você você entende que existe talvez alguma explicação para isso? E qual talvez seria a melhor forma de tentar abordar de uma forma preventiva esse assunto aos jovens? Os jovens estão conectados, os adolescentes também, telas e telas e telas, e isso é tudo muito, muito rápido, né? E aí, nessa pesquisa que o Felipe viu, diz que teve realmente um aumento substancial, 30% nos últimos 10 anos entre adolescentes, né? Isso no Brasil? No Brasil. Tá. Foi no Brasil. O que será que pode ter desencadeado isso nesse público que talvez
não atingiu tanto assim em termos de adultos e jovens, mas por que será? Será que está tendo um gap de alguma coisa, uma lacuna, uma falta de alguma coisa que houve nesses 10 anos em relação a esse segmento adolescente de seus 11, 12 anos, pré-adolescente até seus 17 anos? Isso acontece, a procura ou os relatos do que você tem vivido como profissional, essa leitura está correta? Olha, estatística é sempre muito difícil a gente... Para cima ou para baixo. Né? A gente conversar sobre estatística, principalmente na questão do suicídio, porque ele é muito subnotificado. Então, isso é o que eu ia entrar agora também. Então, de fato. Essa subnotificação do suicídio, por que que existe? Né? O suicídio, ele é subnotificado por quê? Acidente automobilístico, ele, por vezes, ele é notificado dessa forma, mas ele foi uma tentativa de suicídio. Mas ele foi subnotificado. Então, ele não foi investigado, mas era uma tentativa de suicídio. Ok? O envenenamento vai para como notifica-se como envenenamento. Como ingestão medicamentosa, também. Mas você vai ver, foi suicídio. Então, esse número pode ser muito mais alto do que isso. Né? As pesquisas, inclusive, colocam, né, que o que nós temos de estatística pela Organização Mundial de Saúde, as pesquisas falam que podem ser de 2 a 3 vezes mais do que nós falamos hoje. Que no Brasil, nós estamos aqui, não sei quanto tempo agora, mas a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. 45 minutos. No mundo, né? 45 segundos, 40 segundos. Né? Então, é muita coisa. Só que a gente não fala. Por quê? Porque a estatística realmente não dá essa veracidade toda. Agora, existe esse gap? Pode ser. Pode ser. A nossa sociedade hoje, inclusive, nós estamos terceirizando tudo. Verdade. E também estamos terceirizando, muitas vezes, os nossos filhos. Então, pode ter. Essa questão de que você, ao invés de eu conversar, eu dou o celular porque é mais fácil, eu dou o tablet porque é mais fácil, né? Porque eu tenho as minhas coisas que fazer e tá tudo bem. Isso acontece na sua casa, na minha, em todo lugar. Né? Mas eu acho que nós estamos, sim, ligando mais os nossos botões do que nos aproximando e tocando nossos filhos. Sem equilíbrio, colocando, A terceirização da educação. Então a gente pode perder realmente essa e a terceirização, inclusive na educação. Por quê? Porque parece que o adolescente e a criança, ela adoece só na escola, ela não adoece em casa. Isso é um mito, né? Começa em casa. Aliás, ela chega adoecida da escola, né? E às vezes ela é só na escola onde ela é ouvida. Também tem isso. Também. Então, tem tudo isso. Eu não sei te precisar, assim, a questão da estatística, mas eu acredito que nós vivemos dias difíceis. Agora, puxa, Luma, também então é uma situação negra, né? Talvez seja negro se nós não tivermos também espaços como esse, de conversa, inclusive rodas de acolhimento para adolescentes. Porque adolescente gosta de falar. Todo mundo fala adolescente é introspectivo. Adolescente não fala. Adolescente dá uma corda, um assunto legal para ver como ele fala. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você já foi chamado em colégio para palestrar assim? Como é que tem sido? Como é que eu vou dizer? Para os alunos? Ou para os professores? Para os alunos e para os professores. Como é que tem sido para os alunos, assim, o entendimento deles sobre isso exatamente? Palestra para aluno, o grupo de prevenção, inclusive, nós começamos com bastante palestras para os alunos, né, de prevenção. Nós já percebemos que a palestra de prevenção ao suicídio para alunos, ela é ineficaz. Ineficaz? Por quê? Porque isso parece uma aula. É mais uma aula. Né? O que dá muito certo em escola são rodas de conversa. A gente leva e faz toda essa psicoeducação de prevenção ao suicídio numa conversa. Que a pessoa se abre, às vezes ela conta alguma coisa.
inclusive de casos dentro da família. Seus próprios casos. Às vezes não conta para todo mundo, mas ali na roda ela conta. Ok? É um ambiente que onde se Então, sente... é um ambiente de acolhimento. Principalmente se você pode falar que nós temos um grupo que vai poder te acolher. Entendeu? Principalmente se você fizer um acordo ali de que nós estamos juntos. Porque a sua dor é a dele, é a dele, é a dele, e nós estamos juntos com essa dor. Essa dor é a sua dor, é nossa dor. Né? Então, percebe, esses locais para a escola é muito bom. O que acontece, por exemplo, no Setembro Amarelo também? Nós já decidimos no grupo de prevenção que nós não vamos mais dar palestra no Setembro Amarelo. E por que não no Setembro Amarelo, se é um mês, né, de conscientização aí da prevenção ao suicídio? Que isso é internacional e tal. Tá. Por quê? Porque existe-se um calendário e que as escolas precisam cumprir calendário. Então, é o Outubro Rosa, é o Setembro Amarelo, é o Novembro Azul. Então, nós vamos lá só para cumprir tabela. E isso não. Se precisar, eu vou capacitar os professores, a direção, nos outros meses do ano, porque isso acontece durante os meses do ano. Não acontece só em setembro. Só em setembro. Então, a gente fica atolado de coisa em setembro e não precisa. Né? Então, as escolas, elas podem falar sobre o Setembro Amarelo, mas falar de forma que seja eficaz. Não, e de falar buscar ajuda e não oferecer ajuda. Né? Porque o pessoal até comenta que é Setembro Amarelo e Outubro Negro, né? Para os profissionais. Porque, chove de gente que escutou, busque ajuda. Tá, como é que eu busco ajuda? Como é que o índice pode ser um tiro no pé, né, que a gente fala? Isso é fato. Se você falar para buscar ajuda e não oferecer ajuda, em outubro você vai colher um alto índice de tentativa de suicídio. E isso acontece. Que o índice de tentativas de suicídio aumenta muito no mês de outubro. Porque pessoas exatamente buscam ajuda e não acharam. Encontram. Só uma questão. Que vai vindo, né? Perguntas, né? Não acaba, isso né? aí, Não acaba, e aí a gente já vai para a reta final, tá? Só mudando um pouco além de adolescente, empresarialmente vocês têm feito palestras, rodas também, tem funcionado palestra em empresas, que eu acho tão importante também, As empresas, geralmente, em virtude dos turnos, aqui em Marília eu dou muita palestra em empresa, e eles geralmente não fazem só no Setembro Amarelo. E eles pedem para fazer. Eu levo sempre a palestra de prevenção nas empresas. Por quê? Porque ali a gente lida com muitos pais. Né? E ocorrem muitos suicídios entre funcionários também. Então, eu gosto de levar palestra e eles atendem, e eu gosto muito de abrir para perguntas. Porque aí eles se soltam. E eles se identificam, inclusive com a questão do tabu. Puxa, isso que você está falando aconteceu em casa. Isso aconteceu na minha família, como você falou, né? Isso aconteceu lá em casa. E realmente é desse jeito mesmo. Então, na empresa, eu gosto muito de colocar esse tipo de tema, inclusive sobre divulgar o trabalho com enlutados por suicídio. Porque, às vezes, na própria empresa tem muitas pessoas em luto específico por suicídio. Né? Então, a gente trabalha nas empresas também. Certo. Tá. Nossa, tá sendo muito bom aqui, muito boa a conversa. Esclarecedor, né? E é assim, é o tipo de questão, tipo de assuntos que precisa ser muito mais recorrente. Não é uma vez só. Sim, né? Não, e outro, eu acho que existem temas, por exemplo, a autolesão, né? O próprio luto. Já são temas que são dá para... temas que dá para, entendeu? Sim. E a autolesão, luto, o próprio bullying, o abuso, abuso sexual infantil, isso são temas que estão aqui, olha, pedindo para a gente conversar são sobre temas isso. Para a gente já começar a colocar na nossa Isso é ótimo. elencar essas questões Conversar aí. disso aí, né? Lu, entrando numa reta agora
de perguntas finais antes de você... Essas são as piores, né? Agora Depois sim. tem que pedir para a Lu divulgar Sim. telefone, Aí vai e-mail. passar para a gente poder colocar tudo nas Isso. nossas chamadas lá, né? Para falar também. Vai falar também, ok. Tá. Ô Lu, ok. Vamos como se fosse fazer uma mudança um pouquinho aqui de prisma, vamos lá. E você colocou, logo no começo aqui, você comentou sobre o que aconteceu na sua turma lá, e depois também na turma da Bia, né? Tá. Ok. Como é que... Aí é uma questão pessoal, tá? Entre amigos aqui. Como é que você lida com isso, Lu? Por exemplo, é uma curiosidade minha, porque a gente acha que o médico nunca fica doente, que o dentista nunca vai ter dor de dente, o psicólogo nunca vai sofrer, tipo assim. Né? Como é que você lida com isso? Por exemplo, no aspecto seu pessoal, emocional, seus medos, sua insegurança. Como é que os próprios profissionais, estendendo agora para os profissionais como você, lidam com isso? Né? Por exemplo, a gente viu na época tudo bem que foi na época da pandemia e tal, mas a gente viu muitas vezes que os próprios profissionais de saúde estão em frangalhos emocionalmente falando, e fisicamente também, né? Saúde abalada também, muitos professores de escolas também, né? Afetados emocionalmente, porque a gente sabe que, tipo assim, não existe super-homem nem Mulher Maravilha, só no cinema, né? Como é que a Lu lida com isso? Como é que a família da Lu, né? Como é que os profissionais, colegas da Lu, como é que vocês se lidam com isso? Bom, como é que a Lu começou a lidar com isso? Quando eu comecei com esse tema. Eu comecei a ser muito mais chata e pegar muito mais no pé dos meus filhos. Porque parecia que tudo que eles faziam, parecia que eles iam se matar. Olha que coisa louca. Né? Isso é fato. Puxa, o Rafa entrava no quarto, ficava sozinho, a gente fala, filho, tá tudo bem? Tá tudo certo? Ô mãe, tá tudo bem. Até você perceber que também você está lidando com um tema que, né, vem lá de baixo, vem lá da infância. Então nós confiamos no que nós plantamos também. Isso significa que nunca vai acontecer? Não. Então eu precisei ter a consciência de que isso também poderia acontecer na minha casa, como acontecia na casa dos outros, né? E claro, eu jamais entrei sozinha para conversar sobre suicídio. Eu comecei pesquisando sozinha e buscando também mentores, né, que é essa suicidologista que eu falei, outras. Hoje eu já converso também com a doutora Tiziana Paiva, que trabalha com sofrimentos extremos, onde eu fiz a minha formação, que também a gente se acompanha, né? Eu acho que é não caminhar sozinho. Eu nunca caminhei sozinho. Eu fui para trabalhar com enlutados, eu trouxe mais 2 colegas psicólogas para trabalhar comigo. Eu sempre tinha professores que me orientavam e me apoiavam e me escutavam. O grupo de prevenção ao suicídio não é Luciana Randa, o grupo de prevenção. Nós somos mais de 40 voluntários, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, estudantes que atendem essa demanda. Então a gente dá capacitação e nós também temos capacitações mensais, inclusive de acolhimento. Então nós nos apoiamos, porque não é uma demanda fácil. E não é uma demanda que todo mundo atende. Né? É muito difícil. É muito difícil, mas também é muito gratificante. Muito gratificante. E também a gente ter a consciência de que a gente não é o dono da vida e nem da morte de ninguém. Né? A pessoa, ela é protagonista no processo terapêutico. Ela é protagonista. Né? E eu não estou impedindo ninguém de morrer. Ali não é isso. Inclusive eles chegam no consultório e dizem isso. Puxa, eu não queria vir porque eu achei que você fosse falar para eu desistir de morrer. Eu falo, bom, e o seu sofrimento, como é que está? Por quê? Porque o sofrimento é dele, não é meu. Né? E eu ir para minha casa e também saber que aquele sofrimento é dele e não meu, também me ajuda muito. Claro. Me ajuda, inclusive, a colocar minha cabeça no travesseiro e dormir uma noite. Né? Então tem muito disso. Né? Profissionais da saúde, eu acho que nunca podem caminhar sozinhos. Não podem. Ok. Né? Perfeito. Ô Lu, que você, então, para a gente poder fechar o nosso PGCast,
Vocês estão vendo que o tema é... A gente vai ter que chamar a Lu mais vezes aqui, viu? Eu venho. Opa, show de bola, nossa. O que você pode dizer para quem está nos assistindo, para quem talvez nunca pensou nisso, como você falou, você falou no começo, né? As pessoas não param para pensar sobre morte ou sobre essas questões, né? Ato do suicídio, autolesão, enfim. Fatores de risco, gatilhos e tal. Realmente, o que você pode falar para quem está nos assistindo? E também, por favor, a quem as pessoas como é que elas podem entrar em contato ou ter apoio, ou ter ajuda? Então, microfone aberto, passa para a galera aí, o pessoal que está nos assistindo. A gente vai ter pessoas que são adolescentes, jovens, adultos, avós, tios, pais, né, educadores que estão assistindo aqui. Por favor, fique à vontade. Eu acho que uma palavra que a gente precisa, né, e nós começamos com essa palavra, inclusive, a questão do sofrimento. Acho que o sofrimento, a dor e a angústia, todo mundo passa, né? O ser humano passa. E nós não precisamos ter vergonha de passar por isso, né? Porque existe solução para dor, para angústia, para sofrimento, e nós precisamos buscar ajuda. E buscar ajuda onde a gente possa encontrar, inclusive, essa ajuda, porque essa ajuda existe. Essa ajuda existe, né? E ela pode ser efetiva. Então, a primeira coisa é não fique sozinho. Não fique sozinho. Em caso de algum tipo que se perceba, né? Um adoecimento, algo que não está bem, né? Está fora do seu, eu não gosto muito da palavra normal, mas normal entre aspas, eu acho que a gente precisa se perceber. Se perceba, porque eu acho que ninguém mais do que a gente mesmo para se conhecer, né? Quando você está um pouco mais agitado, quando você está perdendo aquela alegria mesmo de viver, porque isso tira a nossa alegria, E já que a gente fala tanto em alegria, em satisfação, em realização, a primeira coisa vai ser cortar essas questões. Né? Quando a gente está em adoecimento, são as primeiras coisas que a gente perde. A satisfação, a alegria, o prazer, a vontade de viver, a gente pode perder sim. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Porque não acontece só com o outro, acontece comigo, acontece com você. Né? Então isso acontece com todo mundo. Eu quero sim deixar o número, né, do grupo de... Você vai estar falando... E a gente vai colocar também nas informações. O grupo pessoal? De prevenção ao suicídio, mesmo o grupo para enlutados, vocês podem entrar em contato, geralmente pelo WhatsApp, o 14 98173 8246. Pode repetir? Ok. 14 98173 8246. Tá sempre pelo WhatsApp. Né, nós damos o retorno muito rápido. Ali a gente oferece atendimento psicológico social também, as palestras e rodas de conversas, né, atendimento online, inclusive, online e presencial. O presencial ele geralmente fica aqui para nossa região. Mas o online a gente atende no Brasil todo. Né? Que bacana, tá certo. Okay. Tá ótimo então. Lu, quer falar alguma coisa mais? Quero só agradecer, foi assim, então. Sensacional. Nossa, fantástico. Eu também gostei. Fantástico, não tem outras palavras assim. Receber a Luciana aqui, tendo esse papo, né? A gente nunca tem esse papo aqui, tão legal, né? O PGCast tem se tornado uma coisa tão interessante, né, gente? Muito bons, muito legais, muito gostosos momentos. Conforme for passando as semanas aí, a gente vai lançar esse vídeo aí. E assim, foi muito informativo, né? Muita coisa para se pensar e entender, né? Uma das coisas que eu gostei bastante da nossa conversa, e apesar que não foi novidade, estava assim, no sentido que, no sentido assim, eu sabia que você ia conseguir, no sentido assim de um tema muitas vezes tão pouco falado e você passou para a gente um monte de informações e questões de uma forma muito clara, Lu. Então isso para a gente foi fácil, né? Claro e fácil o entendimento, né? E tenho certeza que o pessoal que vai estar assistindo a gente também, que está assistindo a gente também, sentiu isso. E
A gratidão nossa pela sua vinda aqui realmente é muito grande. Muito obrigado, viu? A gente sabe que tua agenda, teu tempo e tal, né? Tá? Inclusive o Nubu, teu marido tá lá, eu trouxe você aí, né? Vai levar de volta, né? Mas muito obrigado mesmo, pessoal. Aqui a gente falou, eu sempre falo no começo e gosto de falar no final também, que o PGCast é um podcast que procura ser bastante descontraído e profundo ao mesmo tempo, bem-humorado, né? Mas com respeito, né? E assim, sério quando necessário. Né? E esse assunto de hoje, vocês viram, é um assunto extremamente relevante que não acaba aqui. Né? Certamente que nos próximos, em algum momento, a gente vai estar chamando a Luciana novamente para estar aqui com a gente, para entrar nessas outras questões que você comentou, Lu, né? Que realmente confesso que não tinha me passado pela cabeça essa questão de que cada um desses itens tem questões... pode ser aprofundado. Pode ser aprofundado e que vai ser muito relevante para quem vai estar assistindo. Sim. Né? Porque aquilo que você falou também, né? Às vezes a gente pensa assim que isso nunca vai acontecer na minha casa. E a gente se engana com isso. Sim. Na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Então, este PGCast, assim, show de bola. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Valeu, Lu, obrigado mesmo. Poxa vida. É isso. Prazer. Opa, obrigado. Pessoal, muito obrigado, então. Esse foi nosso terceiro PGCast. Valeu, galera. Com a Luciana Randa. E vocês vão poder ver as observações, todas as informações, anotações aí. Tá bom? Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.